noite, Igreja do Avivamento. Amém. Então, eu queria dar uma palavra de introdução para a palavra dele. Não vou pregar, tá bom? Rapidinho, daí eu desço. Hoje nós estamos festejando o dia de Pentecostes, como vocês sabem, né? Alguém talvez não lembre, mas hoje nós festejamos o dia do Pentecostes. É o segundo Pentecostes, porque o primeiro Pentecostes foi lá no Sinai, quando Deus apareceu a Moisés e entregou os 10 mandamentos. E me chamou a atenção esses dias que com os 10 mandamentos, com as leis que Deus deu para Moisés, as pessoas buscavam isso, precisavam disso para ser guiados. Deu uma consequência de 3.000 mortes, porque eles não conseguiam cumprir com as leis. Depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, veio o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre toda a terra. E esse Pentecostes que nós festejamos hoje, o Pentecostes lá no Sinai dos leis, os judeus até hoje ainda festejam, né, as leis, os mandamentos, mas nós hoje temos privilégio de festejar Pentecostes, onde o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo que está entre nós, que hoje nos guia, nos conduz em toda a verdade, nós podemos confiar nele, que ele nos conduz, ele nos ministra, nos consola, fala conosco. Esse privilégio nós temos de festejarmos o verdadeiro Pentecostes, do Espírito Santo, Deus em nós. Amém? E Atos 1:8 diz assim, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Cesareia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, que privilégio que nós temos, ter o Espírito Santo em nós, ter experimentado o poder do Espírito Santo. Cada um que teve a experiência pessoal com Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tem o privilégio de ter o Espírito Santo na sua vida. E Ele nos conduz em toda a verdade. E hoje nós podemos testemunhar, porque a gente experimentou. Nós experimentamos a presença, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E assim nós podemos não só falar, mas viver e testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, com poder, com autoridade sobre as pessoas que moram em nossa volta e até os confins da terra, né? Então, glória a Deus por esse dia, vamos festejar e nos alegrar, porque o Espírito Santo está em nosso meio. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Pentecostes é o aniversário da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. E a gente está celebrando hoje 18 anos, conversando ontem com o pastor Hamilton, na verdade são 21 anos já. E na verdade são mais de ou em torno de 2.000 anos, perto de 2.000 anos o aniversário da igreja, que nós celebramos hoje aqui. Então é um privilégio falar em 18 anos, como o pastor Pio falou para nós, nos 22 anos, digo aqui também, 18 anos não são 18 meses, nem são 18 dias, são 18 anos. Há uma história que aconteceu na vida de vocês, uma história de perseverança, de superação, de conquista, uma história a ser celebrada e muitas histórias a serem contadas, onde Deus trouxe cura, onde Deus trouxe palavra, com a palavra trouxe a solução, onde Deus com a sua presença trouxe a cura do coração, a cura do relacionamento, reestruturou famílias. São 18 anos da graça, do favor, do mover de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dar um aleluia bem forte? Aleluia!
Não sei, eu não vi aqui ainda ninguém dizendo um para o outro, parabéns para você nessa data querida. Hoje é dia de dizer parabéns para o seu vizinho, parabéns pelos seus 18 anos, parabéns pela história de Deus na sua vida, parabéns por estar nessa casa, por participar da história de Deus aqui. Parabéns para você nesta data. Glória a Deus. Como a pastora Silvia estava falando, o Senhor Jesus aqui, no primeiro capítulo de Atos, ele disse lá, esperem em Jerusalém e vocês serão batizados no Espírito Santo. Vocês vão receber poder sobre as suas vidas e vão ter experiências comigo e assim vão poder ser testemunhas. O Espírito Santo pode ser experimentado. A palavra de Deus ela pode ser experimentada no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Nós falamos assim, creia em Jesus. Às vezes, mas eu creio. Mas sabe aquela dificuldade que você está enfrentando? Creia em Jesus. Ele vai lhe dar a vitória. O poder de Deus vai vir sobre a sua vida e vai lhe dar solução e você vai ter a experiência. Creia em Jesus. Amém, querido? E você vai experimentar o poder de Deus como nunca ainda experimentou. Porque Deus, Ele acrescenta. Ele lhe dá mais e um pouquinho mais e um pouquinho mais. Ele é inesgotável em Ele dar experiências com o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? O que você experimentou até hoje foi muito bom. Mas comparado com o que está diante de você, ainda é muito pouco. A ser experimentado. Não deixe as histórias antigas limitarem você naquilo que Deus quer fazer amanhã para você. Você terá e tem experiências tremendas e profundas na oração, na leitura da palavra, no orar junto com os outros, no conversar no grupo familiar se unir em torno de uma família e lutar por ela, declarar o favor, a bênção e ver os milagres acontecendo ao seu redor, no seu trabalho. Quando você vê uma pessoa triste, não se furte a oportunidade de dizer simplesmente, posso orar por você? Você não precisa dar a solução, palavra, só dizer, posso orar contigo? E abençoar aquela pessoa, e experiências e mais experiências virão na sua vida. Então, se disponha, e essa palavra, ela introduz o que eu quero falar. E outra menção que eu gostaria que pudesse colocar aqui, Efésios 2:10, só lembrando esse texto para daí introduzir a pergunta dessa noite. Quando diz assim, nós fomos feitura, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos criou, recriou. Você é uma nova criatura, não existiu você antes. Você recebeu a natureza do próprio Deus na sua vida, quando o Espírito Santo lhe deu um novo nascimento, e essa semente da natureza de Deus está na sua vida. Você pode dizer obrigado, Deus. E você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, para fazer o bem, para tocar as pessoas com aquilo que Jesus fez. As boas obras não são sementes que você semeia na vida das pessoas. As boas obras é você pegar o que Jesus fez ali na cruz, a cura, a libertação, a palavra, que as pessoas precisam, a nova vida, e você pega esses frutos da obra da cruz e entrega para as pessoas, no seu testemunho. Essa é a boa obra. Esse é o bom testemunho que você dá. Você experimentou e você compartilha desse fruto. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: o que nos impede de ser uma testemunha? O que nos impede de experimentar o poder de Deus? O que nos impede de ser uma testemunha? Você quer saber por quê ou não? Então pergunta, diga por quê. Vamos lá para Mateus capítulo 20. Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 20. Gostaria de ler com vocês a história de uma mãe que vem a Jesus procurando o favor dele, a favor dos seus filhos. Mateus capítulo 20. Para pegar o contexto, vamos ler a partir do 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12
e em caminho lhes disse, enquanto estavam no caminho: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Versículo 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele a ela, né? Que queres que eu te faça? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos, no caso era Tiago e João, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam eles: podemos. Então lhes disse: bebereis sim o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A mãe desses 2 meninos, a esposa de Zebedeu, ela chegou com seus 2 filhos, Tiago e João, ao Senhor Jesus com um pedido, vamos dizer assim, um pedido legítimo. E o interessante é que a atitude dela para se achegar a Jesus foi a atitude correta. Ela chegou-se a Jesus e adorou a Jesus. E a adoração dele alcançou o coração do Senhor Jesus a tal ponto que ele perguntou para ela: o que queres que eu te faça? Uau, que pergunta. O que se ia responder para Jesus hoje à noite se ele chegasse diante de você, depois de uma adoração maravilhosa, de um tempo de adoração ao Senhor, e ele se achega a você e diz: o que você quer que eu te faça? O pedido dessa mulher foi o seguinte: ela ouviu falar aqui que Jesus estava indo para Jerusalém. No entendimento dela, ia construir estabelecer o seu templo, o seu reino. Ela observou o momento da história e ela entendeu: é agora que eu preciso pedir isso. Provavelmente esse pedido ela já carregava há muito tempo. E o interessante é que os discípulos não perceberam ou não se atinaram, e um texto bíblico diz que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Ele disse: eu vou para Jerusalém e vou cumprir o meu propósito. Eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar no terceiro dia. Isso era como que estar falando uma linguagem que eles não sabiam. Como assim ressuscitar? E eles não ousavam perguntar. E Jesus por 3 vezes avisou eles, e eles estavam com a cabeça em outro lugar. Porque o entendimento natural nosso não alcança o entendimento espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós temos uma mente natural que compreende as coisas de uma forma natural. E o texto bíblico lá em 1 Coríntios 2 diz assim que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não consegue entender. A minha alma, ela quer entender as coisas, os caminhos de Deus. E nós queremos entender as coisas de Deus usando as coisas naturais, como se fosse no natural. E as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. Mas essa mãe, ela vem com um pedido do coração dela, e ela diz: coloca meus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda. É isso que eu quero.
E a mãe aqui, ela simboliza a nossa cultura, a nossa tradição, o meio em que nós vivemos. Essa mãe ensina como a nossa mente natural pensa. E a nossa mente natural, guarda essa palavra, ela sempre vai buscar a posição. A cultura em que nós temos é uma cultura, sim, de posição. Eu busco uma posição de reconhecimento no meu trabalho, uma posição de reconhecimento na igreja, uma posição de reconhecimento na sociedade, quando se pensa nas eleições que estão por vir. O pensamento é alcançar a posição. E nós vivemos dentro de um sistema que pensa assim, nós somos formatados dessa forma, e é o desejo que todas as pessoas têm, que as outras pessoas reconheçam a minha pessoa. E o sistema, então, que nós vivemos, nós até ensinamos os nossos filhos a trabalhar e a estudar para obter posição de destaque que lhe dê um bom retorno financeiro. As pessoas no sistema em que vivemos, elas são valorizadas pela posição que ela tem. E aqui vale uma pergunta. Nessa pergunta que eu estou procurando uma resposta, o que nos impede de experimentar o poder de Deus? O que nos impede de servir? O que nos impede de ver a obra de Deus acontecendo? Você trabalha aonde você está? Pelo desejo de uma posição, do prazer que essa posição possa lhe dar? Ou você trabalha pelo prazer de trabalhar? Quando pessoas estão insatisfeitas, e isso acontece muito no seio da igreja, talvez aqui não, vamos dizer lá em Curitiba isso aconteça, as pessoas elas estão insatisfeitas e elas saem, na maioria das vezes, de uma igreja ou de um trabalho, não porque elas desejam servir aquele lugar, mas porque elas têm um desejo de posição. E quando eu não alcanço o reconhecimento, seja até dentro de casa, isso pode acontecer, quando eu não sou reconhecido pelas pessoas, o meu desejo é de sair fora. Não reconhece o chamado de Deus na minha vida, não reconhece o meu trabalho, não reconhece, porque dentro de nós, dentro da nossa natureza, do natural do ser humano, nós buscamos isso. É a nossa maneira de pensar como ser humano. E dificilmente alguém sai de um lugar de trabalho ou da igreja porque está servindo e ali servindo com alegria. Quando você está no seu trabalho servindo com alegria, com o entendimento da obra que você está fazendo e fazendo aquilo com prazer, você nem pensa, nem passa pela sua cabeça de sair dali, porque está feliz servindo. O nosso chamado é de servir ao nosso próximo e lhe fazer o bem. E no reino de Deus, aquela semente que eu falei ontem à noite, que está depositada na sua vida, que se chama vida eterna, que se chama a vida de Deus, que se chama a natureza divina que está implantada em você, essa natureza ela tem um anseio e um desejo, um pensamento totalmente diferente. Ela não olha para a posição, mas essa semente ela olha para a oportunidade de servir. E no reino de Deus nós somos vistos pelas obras, por nossa ação, e não por causa da nossa posição. O reino de Deus, você chama a atenção de Deus não pela sua posição, você chama a atenção de Deus pelo coração de servo. Querer reconhecimento de pessoas e querer ser ouvido é um deflagrar do nosso desejo de posição. Eu quero uma posição. O Senhor Jesus, ele responde parece que ele foi pego assim em um susto. Ele disse: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo? Vocês podem por acaso beber o cálice que eu estou para beber? Ele está falando do cálice da morte dele, de enfrentar a situação do propósito dele de servir para a salvação. Vocês podem beber esse cálice de ir para a cruz e morrer pela humanidade? E aqui o Senhor Jesus, ele começa a falar da boa obra
que ele deveria de fazer, então, de resgatar a humanidade. A posição que ele provavelmente iria galgar a partir desse processo não era uma questão que ele estava buscando uma coisa só, agradar o coração do seu Pai, que queria a salvação das pessoas. Ele fala a eles aqui que a ignorância deles está levando eles a pedir o que não tinham entendimento. E a resposta deles foi o quê? Descobec, nós podemos. Não sei se essa é uma expressão conhecida aqui, Descobec. É uma expressão alguns anos atrás, né? Você conhece, pastor? Descobec, que eu resolvo. Parece uma entrevista de emprego. Não, eu sei falar inglês, fluent. Mas sabe, the book is on the table. Sabe algumas coisas básicas. Então Jesus ele diz assim, vocês vão beber do meu cálice. Interessante que ele usa 2 vezes o termo cálice, e para entender o contexto de quando Jesus fala de um cálice e de outro cálice, ele diz assim, esse cálice primeiro era da morte dele na cruz. E quando ele diz aqui, esse cálice vocês vão beber, ele está falando do cálice da ceia, da aliança, dessa comunhão. Mas ele diz, o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele a quem lhes está preparado por meu Pai. Ele disse, vocês vão usufruir sim da obra da salvação, vão participar no reino de Deus. Porém, quem determina a posição no reino de Deus não é o Filho, é o Pai. Jesus diz aqui, o Pai reservou isso para ele. Não me compete dar posição a ninguém. Quem determina a posição no reino de Deus é o Pai e não o Filho. A mãe, ela veio pedir uma posição, um reconhecimento, e ela não foi atendida. Meu querido, minha querida, toda vez que nós na oração formos pegos num atrapalho da nossa alma, querendo se meter nas coisas espirituais, e a sua e a minha oração for para pedir uma posição, pedir algo de Deus para que nós alcancemos uma posição, essa resposta vai ser não. Isso Deus, nosso Pai, Ele reservou para si e Ele vai decidir como resultado de uma outra ação. Ele não olha para um para outro para ver quem que é mais bonitinho, mais inteligente, ele não olha para aquele que tem mais currículo, ele não olha para aquele que tem uma voz mais alta, mais forte, quem grita mais, chora menos, como nós dizemos, ele não olha para essas coisas. Ele tem um olhar específico. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus e Ele perguntar para nós o que queres que eu te faça, a oração que Jesus atende é essa: Senhor, me ensina a amar as pessoas. Senhor, eu não sei como evangelizar. Eu não sei como falar do teu amor para as pessoas. Me ensina a servir as pessoas com a salvação. Me dá... Eu estava orando esses dias, eu tive um professor, o senhor Ernie Klassen, ele, lá na Alemanha, quando eu estudei lá, ele era professor da evangelização. E ele era muito criativo na sua palavra de oração, na sua evangelização. Um dia ele foi comprar um sapato, e ele usava um sapato especial, não porque o seu pé era torto, mas ele tinha uns 48, mais ou menos, de número, né? E aí ele foi lá na loja de sapatos, sentou lá e mostrou o sapato para a vendedora e disse: você tem um sapato para esses pés formosos? A moça deu uma risadinha, né? Esse velhinho não está sabendo o que está falando. E ela foi lá e buscou o sapato e ele disse: sabe por que pés formosos? Porque a Bíblia diz que formosos são os pés que trazem as boas notícias. E eu vim trazer uma boa notícia para você. Deus ama você, e começou a falar com ela. E ele tinha assim essas deixas assim de falar com as pessoas e pegar elas de uma forma muito natural. Quando a minha oração é essa: Senhor, me ensina a falar do teu amor para as pessoas dessa forma tão natural. Me dá essa inspiração, uma palavra que toque o coração. Quando nós oramos assim, essa oração é atendida. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas eu não estou sabendo como. Me ensina a fazer a obra que o Senhor tem preparado para mim.
a boa obra para a qual o Senhor me criou, me ensina a fazer essa obra. Eu quero fazer essa obra. Me ensina. Se eu peço, por exemplo, dinheiro para obter posição e influência, eu provavelmente não vou ser atendido por meu Pai Celeste. Pode ser que algum outro pai, no caso o pai da mentira, pode atender essa oração para fisgar ou me enganar. Mas o nosso Pai Celeste, se eu chegar para Ele e pedir dinheiro para servir pessoas, para de alguma forma poder atender melhor as necessidades do meu próximo, essa oração, Ele vai olhar com carinho. Se eu pedir dons espirituais para alcançar uma posição, provavelmente eu não vou ser atendido. Mas se eu pedir os dons espirituais, porque eu tenho uma tarefa a ser cumprida e eu me sinto incapaz, e eu peço, Senhor, me abençoa, me dê a habilidade que eu preciso para pregar a palavra de Deus. Provavelmente Ele vai te dar uma habilidade especial, porque você está querendo servir pessoas e não dominar pessoas. Você não vai querer posição, mas querer o serviço. Quando comecei a aprender sobre os dons espirituais, a palavra de Deus ali em 1 Coríntios 14, ela ensina que eu preciso buscar os dons espirituais. Eu preciso ir atrás na busca do entendimento e da prática dos dons. E uma das orações que por muito tempo eu fiz, e ainda é a minha oração até hoje, Senhor, dá-me os melhores dons para eu servir da melhor maneira possível aqueles que o Senhor confia na minha vida. Me dá a capacidade, me dá o entendimento, me dá o dom, me dá o ministério que eu preciso, que seja a melhor marca, a melhor maneira de servir as pessoas, de tocar as pessoas. Não é o desejo da posição, de ser chamado de um título, mas o desejo de servir a pessoa, servir o nosso próximo. O Senhor Jesus, certa feita, ele disse assim, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quer ter revelação da palavra de Deus? Se dispõe a servir as pessoas. Quando eu me disponho a servir pessoas com o conhecimento que eu recebo, a palavra de Deus, a revelação espiritual da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, ela começa a ser entregue para a minha vida. Quando eu tenho o desejo de fazer a vontade. Mas quando eu tenho o desejo de conhecer a palavra de Deus, para conseguir ficar debatendo com as outras pessoas e ganhar na discussão, aí eu não vou conhecer a revelação da palavra de Deus. Eu vou ficar errante no processo. Estudamos na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos, para obter posições. Mas no reino de Deus, você estuda a palavra de Deus para poder servir melhor as pessoas. Até Paulo fala isso, né, num texto lá, que ainda não aprendeu como se conhece as coisas, porque o conhecimento ele é dado para servir em amor às pessoas e não para dominar pessoas, como é feito na sociedade ao nosso redor. O estudo ele é dado quando eu olho para a melhor maneira de servir. Se você, por exemplo, está trabalhando na sua profissão e você tem um desafio e não sabe como resolver ele, você vai começar a ler e estudar, o que vai acontecer? A sua leitura, o seu estudo, ele vai ser muito intenso, porque você está procurando conhecer algo para resolver e servir. Agora, aí vai um segredo para os pais, uma dica para os pais no ensino para os seus filhos. Os filhos estudam para quê? Simplesmente para angariar conhecimento? Ou os seus filhos estudam para servir as pessoas ao seu redor? Meu filho, você está estudando aí o 2 mais 2, o 2 vezes 2, para que você se torne um excelente médico e possa fazer cálculos rápidos quando você estiver operando, e ter entendimento em como fazer o seu trabalho. Quando você olha para o seu filho e começa a falar para ele da profissão que você percebe, os dons que você percebe, o que Deus tem testificado no seu coração, meu filho, se está estudando para que você faça toda a diferença como profissional. Então, aguenta firme aí essa geometria, essas coisas que estão te ensinando aí, porque é tudo para o teu bem, para você poder crescer e servir melhor o seu próximo. Ele vai estar focado. Ele vai estar com a orientação para poder servir o seu próximo.
A promoção no reino de Deus, ela está ligada à minha habilidade de servir, e não no meu desejo pela posição. Essa é uma tarefa reservada ao pai. Quem entrega uma posição a alguém é o pai, não o filho. E ele tem preparado para quem ele quer. A posição que recebo é então reservada exclusivamente ao seu Pai Celeste. E se eu me levanto contra a posição de alguém, eu estou me levantando contra um chamado de Deus na vida dessa pessoa. Veja um texto. Se anote, por gentileza, anote aí. Se você não tem o costume de anotar as mensagens, quero te incentivar a você começar a trazer sempre um caderninho, trazer uma caneta ou separar um processo aí no seu equipamento para você ir escrevendo as coisas. Porque enquanto nós falamos, entregamos uma mensagem, provavelmente Deus está falando algumas coisas a mais, e quando você escreve, alguns sentimentos, alguns pensamentos, eles são concretizados no momento que você escreve. E depois você chega no grupo familiar e pode conversar com os outros. Deus me falou isso, Deus me mostrou isso. Essa pergunta com esse texto que eu não entendi, eu fiquei um pouquinho confuso em relação a isso. Você anotou? Na segunda, na terça, na quinta, no sábado, quando é o seu grupo familiar, você tem ela ali e pode conversar com outros. Então, anote aí 1 Pedro, o capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, no nosso Pai Celeste, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Só algumas coisinhas que eu vou pegar aqui, mas para te ajudar a pensar. A ansiedade em nossas vidas, ela retém a humildade. A ansiedade, ela retém a humildade. E é natural para o nosso ser humano de ser ansioso. Mas quando eu entendi e me humilho diante de Deus, e essa atitude que é esperada de mim aqui, a atitude de se humilhar é uma ação. Eu vou me humilhar. Como é que é me humilhar? Ele diz aqui, estar sob a poderosa mão do meu Pai Celeste. Quer dizer, é estar debaixo da posição de que Deus me colocou debaixo de uma liderança específica. As pessoas hoje em dia, nossa sociedade, o espírito que se move nas pessoas é assim, e até está dentro, começou a chegar assim na igreja. Não, Deus trata direto comigo, eu não preciso de nenhum pastor na minha vida. E é a lei do engano, quem caminha por esse caminho vai ter grandes problemas na vida dele. E os que estão com ele vão sofrer também. Esse texto diz que se você se dispõe, se humilha a se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, quer dizer, Deus colocou uma pessoa em posição sobre a sua vida, sobre a minha vida. E essa pessoa tem autoridade. Eu preciso me humilhar e colocar a minha cabeça debaixo dessa mão poderosa de Deus, que é o meu apacentador. Isto quer dizer, Deus usa uma pessoa para que eu coloque a minha cabeça debaixo da mão dele. Assim que acontece na prática, no dia a dia. E alguém a quem ele deu a posição para que eu coloque a minha cabeça debaixo da mão dele, assim a potente mão de Deus, ela vai me guardar. É isso que esse texto está dizendo. E no tempo certo, veja bem, ele diz, no tempo oportuno, eu serei exaltado. Ele vai me dar a posição conforme ele achar, no tempo que ele achar. O meu foco, então, não está mais na posição. O meu foco está agora no servir. Me colocar debaixo da poderosa mão de Deus, do meu apacentador, e caminhar com Ele. E no seu tempo, Ele vai me recompensar. No seu tempo aqui, quando você estuda o grego, eu cito algumas coisas só porque é importante para o entendimento. No grego você tem duas palavras basicamente para tempo. Uma é cronos, que é o cronológico que nós usamos, né? A gente conhece isso, cronos, cronológico. E você tem a palavra kairos. A palavra kairos, ela foi traduzida aqui como tempo oportuno, o tempo certo. No tempo certo de Deus, Ele vai te colocar numa posição específica. E enquanto isso, eu me humilho e me coloco debaixo
da mão poderosa de Deus, que é o meu líder, o meu apacentador, o meu pastor, aquele que Deus colocou numa posição para abençoar a minha vida. A atitude de Jesus é a atitude que esse texto está nos chamando aqui. A minha atitude é me humilhar e servir com a mesma atitude que o Senhor Jesus teve, que se humilhou e se fez servo. E como homem, ele se fez ainda mais servo. A ansiedade, ela vem sobre nós quando estou numa busca de posição. Eu fico debatendo, discutindo com pessoas, argumentando para que eu seja reconhecido e eu seja colocado numa posição. E o que é melhor? É Deus me colocar na posição que Ele tem separado para mim, ou eu lutar pelo meu caminho e querer a minha posição? No pleito que nós vamos ter daqui a alguns meses, as pessoas vão estar lutando por posição e fazendo tudo que é possível com luz e com chavos para alcançar a posição. E um servo de Deus, ele alcança a posição servindo ao seu Pai Celeste, descansando nele, se humilhando, descansando nele, que no tempo certo, no tempo oportuno, ele vai me colocar na posição que ele tem separado e preparado para mim. Essa foi a atitude, a mente de Jesus. Essa é uma atitude de um homem espiritual. Então Jesus, ele me ensina a servir. E o Pai, no seu tempo, ele vai me colocar na posição que ele tem preparado para mim. Interessante que quando se vê essa conversa que Jesus tem com a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, essa conversa que houve ali entre eles e Jesus tratou com eles, pelos corredores atingiu os outros 10 discípulos. E os outros 10 discípulos, como nós, quem que estão pensando que é os dois? Pedro diz, Jesus me chamou e ele diz que eu sou a rocha, eu sou a pedra que vai construir a igreja, eu andei sobre as águas. Que João e Tiago pensam aí? Ficou, me segura senão eu bato. E nós pedimos explorar esse pensamento aqui, a divisão que aconteceu na equipe de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e nessa hora, quando há busca de posição, há problema de divisão numa liderança, numa igreja, numa nação, quando se galga e se quer as posições. Como é que Jesus tratou o racha que teve na equipe dele? Ele teve que chamar eles juntos e dizer, opa, venham aqui, escutem um pouquinho, não é assim. Ele diz, no mundo é assim, pessoas dominam sobre pessoas, mas no meu reino não é assim. No meu reino, quem quer ser o primeiro, seja servo de todos, seja o menor. E aqui vale uma pergunta que talvez abriria uma discussão grande, seria uma outra mensagem, só uma pitada. Em Hebreus 7, quando está se falando sobre a entrega de dízimo, e Abrão entregou o dízimo a Melquisedeque, o texto ali, Hebreus 7,7, diz assim que é lógico e é compreensível que o maior abençoa o menor é abençoado pelo maior. Aí você pega Filipenses 2, lá pelo versículo 3, o 4, e diz mais ou menos assim que nós devemos nos considerar uns aos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos. Quem que é maior que nós? Para que a gente seja abençoado. Quem que é maior que nós? Como? Os outros? Não. Leia melhor o texto. Mais atenção ali no texto. Eu também fui pego assim, por isso que eu estou agora brincando um pouquinho, eu também vi ali. Vale uma pregação à parte isso, mas só uma pitada. É a quem eu considerando. Se eu considero alguém, eu vou dar ouvido a ela. Se eu não considero, eu não vou dar ouvido a ela. E por consequência, eu não vou ser abençoado. Eu só vou ser abençoado quando eu considero o outro superior a mim mesmo. E sabe que algumas pessoas se consideram superiores a Deus?
e por isso não são abençoados? Um exemplo simples, assim, o mais simples, né? Às vezes são as questões mais básicas que nos fazem tropeçar. Deus diz, perdoe. Eu digo, eu não consigo. Então eu não estou considerando a palavra de Deus. E eu digo para Ele que Ele é menor do que eu, porque Ele perdoa, mas eu não perdoo. Quando você olha para o seu apacentador no seu grupo familiar, e você considerar a palavra dele, a palavra que Deus deu na vida dele vai abençoar a sua vida. E o espírito do mundo que está rodando, inclusive está assediando a igreja, mas eu não penso bem assim. Não, mas eu acho que é diferente. Pronto. Não considerou a palavra. E você vai ficar discutindo e a bênção foi pelo ralo, porque eu não considerei. E Jesus diz, no meu reino as coisas são diferentes, os valores, as dinâmicas são diferentes. A busca nossa não é por posição, a busca nossa é por oportunidades de serviço. E o Senhor Jesus dá essa aula aqui, dizendo que na sociedade em que nós vivemos, as pessoas procuram dominar umas às outras. E isso acontece até dentro de casa, na família, no relacionamento do casal. Quando o marido não considera a esposa, ele não é abençoado. E quando a esposa não considera o marido, ela deixa de ser abençoada. Eu preciso considerar quando uma criança vem me dar uma palavra. E quando um novo convertido me vem dar a palavra, eu preciso considerar, porque Deus pode usar os pequeninos. E se eu não escutar os pequeninos, eu vou perder a bênção? Eu não sou louco. Eu me abaixo para estar na altura da visão dela e procuro ouvir e entender. Guardo no coração. E se é de Deus, Deus vai me ensinar alguma coisa. E vai me mostrar. A verdadeira liderança, o Senhor Jesus está ensinando aqui, acontece por meio do serviço. E o nosso foco como apacentadores não é dominar ninguém. E exigir obediência de ninguém. O nosso foco é servir. Perguntas que nos nutrem essas: como eu posso abençoar o meu grupo familiar? Como eu posso, quando chego em casa, abençoar a minha família? Essas orações são orações que o Espírito Santo tem prazer em atender. Senhor, como eu posso abençoar o meu cônjuge? Como eu posso abençoar os meus filhos? Como eu posso abençoar os meus pais? E aí nós entramos na essência do cristianismo, na essência da vida espiritual, na essência da vida de Deus em nós, na essência de Cristo Jesus, na essência da atitude, do pensamento, do sentimento dele. É de olhar para uma pessoa e se perguntar: Senhor, como eu posso abençoar essa pessoa? Como eu posso servi-la? Como posso despertar o potencial que Deus colocou na vida desse jovem, desse adolescente? Esse adolescente não é, e não sejam usados pelo inimigo falando de adolescentes como aborrecentes. Não, são uma bênção. Adolescentes são uma tremenda bênção. Como eu posso servir esse jovem que chegou e olhar para ele o tremendo potencial que ele tem? Eu fico imaginando, e a história conta que num retiro de jovens, um só jovem se converteu. Um só jovem se converteu. E aqui vale um pensamento: nunca foque no resultado, foque no processo de servir pessoas. E não no resultado do que vai dar isso. O retiro foi puxa, gastamos aqui milhares e só ganhamos um. Eu já muitas vezes fui pego nisso. E esse desse retiro foi Billy Graham. Nós ganhamos só um. Mas esse fez toda a diferença pela nação americana e pelas nações da terra. Um dia me colocaram lá para fazer um cateterismo lá. Se assustaram comigo, mas era uma deficiência que o meu coração de criança,
A veia passa, parece que no meio do músculo, e quando eu faço muito esforço, demoro para voltar ao normal. Eles acharam que eu estava com a veia entupida. Aí me colocaram lá, me furaram, puxa vida. Aí era final de ano e havia uma apresentação tremenda lá, e daí uma criança veio e se sentou no meu colo. E o Espírito Santo me perguntou: será que esse é o futuro presidente do Brasil? Nós não sabemos o potencial que existe numa pessoa e o chamado que Deus tem preparado na vida dessa pessoa. Mas o meu serviço era cuidar daquele menino para que ele prestasse atenção e orar por ele, abençoar o propósito de Deus na vida dele. Servir, como eu posso servir e incentivar os que andam comigo a servirem à igreja? Como eu posso olhar para as pessoas com olhos como o Senhor Jesus e ver o potencial que as pessoas têm? Para mim, a definição de liderança é liderar, é inspirar. Eu abandonei a ideia lá do John Maxwell que dizia liderar é influenciar. Não, porque influenciar às vezes tem a conotação de manipulação. E Guilherme Shelby, que é um procurador-geral da República, me emociono com alguns chamados de Deus, com homens de Deus na nossa nação, que Deus colocou especificamente para cuidar da área da educação, cuidar das crianças. Ele cunhou essa frase para mim: liderar é inspirar. Você tem um potencial dentro da sua vida e eu quero te inspirar a você viver esse potencial. E esse potencial se chama vida eterna, a vida de Deus, o zoe de Deus, a vida espiritual que Deus colocou na sua vida. E como posso servir o propósito de Deus na sua vida? Esta é a atitude da qual Jesus, e ele conseguiu conciliar a sua liderança, trazer de novo o foco não é posição, o foco não é quem fala mais e chora menos, o foco não é, foi decidido aqui numa reunião, mas eu não concordei, eu na hora até concordei ali, porque havia um ambiente de oração, havia um ambiente do Espírito Santo, mas depois que eu saí daquele ambiente eu achei, eu acho que não é bem assim, eu não vou fazer que nem eu disse ali que eu ia fazer. Não é assim. O nosso foco é, Deus deu um propósito, nós trabalhamos todos juntos nesse propósito, não importa a posição que Deus venha nos colocar, se no primeiro, segundo, terceiro, 10º lugar, o foco é o reino de Deus, o foco é o evangelho sendo pregado, o foco é fazer a igreja crescer, pessoas serem abençoadas, tocadas, o foco não é encher um prédio com pessoas, o foco é encher um prédio onde pessoas estão sendo abençoadas, tocadas, envolvidas, cheias do Espírito Santo. Esse é o tempo que Deus está nos chamando, esse é o tempo, meu querido, acorda, é servir. Senhor, como eu posso servir? Senhor, como eu posso servir? Senhor, como eu posso servir? O propósito que Deus colocou na vida do meu irmão. Quando eu entendo isso, os dons vão fluir, a sabedoria vai fluir, a revelação vai fluir, o mover de unidade vai fluir, a fidelidade de Deus vai fluir, porque ela está focada no propósito. Paulo, quando ele estava indo perseguir a igreja, ele teve um encontro com Jesus. E ele caiu aos pés do Senhor Jesus. E primeiro Paulo pergunta: Senhor, quem és? E ele diz: eu sou quem você persegue. E Paulo então, no seu testemunho lá no capítulo 22 de Atos, você pode ler, 3 vezes Paulo dá testemunho dele, quer dizer, 2 vezes ele dá testemunho, uma vez é narrada a história da conversão dele. E Paulo pergunta simplesmente: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pediu por uma posição, ele perguntou: Senhor, o que é para fazer? Quando você tem um encontro de Maria com o anjo, Maria faz uma pergunta diferente de Zacarias. Zacarias fica mudo, porque ele queria entender o que o anjo estava falando para ele. Para você entender, vai ficar mudo. E Maria, ela faz uma pergunta distinta. Ela como que pergunta: tá bem, o que eu preciso fazer para que esse propósito se estabeleça? Me ensina o que fazer. Ela estava no foco, com o coração pronta para servir.
Mesmo que ela não estava entendendo e assustada com aquilo que estava lhe sendo dito, e certamente ela não entendia a força daquela palavra que vinha sobre ela, como você e eu não entendemos o propósito de Deus quando Deus dá uma palavra sobre nós. E Paulo provavelmente não tinha o entendimento do que acontecia com ele naquele momento. Mas a pergunta foi a pergunta certa, o pedido foi o pedido certo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde devo servir? Como posso ajudar? O que eu devo fazer? Concluindo, meus queridos, a posição que o Senhor Jesus diz aqui, e que é o anseio da nossa alma, da nossa vida natural, de alcançar posições e títulos, isso é o Pai que decide. Tire essa ansiedade do seu coração e se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. E pergunte ao seu Pai: Senhor, como eu posso lhe servir? Como eu posso servir nesses próximos 18 anos da comunidade Caminho Vivo? Como aquilo que o Senhor colocou na minha vida vai ser útil na vida dos meus irmãos? Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nós somos apenas garçons dos frutos do Senhor Jesus, que Ele conquistou, e isso são as boas obras. Eu pego o fruto do trabalho dEle e entrego na vida dos meus irmãos, com a oração, com a palavra de salvação, com uma palavra de encorajamento, de orientação. A minha função é compartilhar o que Ele fez para distribuir aos outros que estão próximos de mim. Quando eu começo a fazer isso, e aí eu volto na primeira palavra da noite da pastora Silvia, Atos 1:8. Mas recebereis poder para quê? Para servir. E vocês vão ser testemunhas desse poder fluindo, tocando a vida das pessoas, envolvendo a vida das pessoas por onde elas estão. Meu querido, nesses próximos anos de vida da comunidade Caminho Vivo, é uma pergunta só: Senhor, como eu posso servir ao teu propósito nessa casa? E sabe, toda a insatisfação, ela vira nada, porque você vai ver tanta coisa para ser resolvida, você vai ver tantas oportunidades para servir. E aí uma palhinha só, existe um perigo aqui. Quando o Espírito Santo ele lhe mostra uma necessidade a ser suprida, não é para você dizer: ah, mas o pastor lá ele tem que resolver isso aqui, ou pastor, veja aqui o problema. Sabe que quando você vê um problema, você recebeu um chamado de Deus para resolvê-lo. É você, que nem a jovem diz, é nós. É você que está sendo chamado para resolver aquele problema. Ah, mas não sei o que fazer, então começa a orar, pedindo que Deus abençoe, que Deus traga uma solução aqui. Ah, eu vi um papel no chão. Poxa, a equipe de serviço não deu conta aqui. Não, a primeira coisa que você faz, vai lá recolher aquele papel, põe no bolso, põe no lixo que tiver. Depois você resolve aqui. Veja um problema, veja o chamado de Deus na sua vida, veja o poder de Deus sobre a sua vida para trazer solução para o seu irmão. Você vê o seu irmão lutando no seu relacionamento conjugal e você vê e percebe, provavelmente há um chamado de Deus aí para você começar a orar. Deus traga a solução, Deus traga a solução. E se for necessário, me usa para abençoar essa família, esse casal. Você vai descobrir ministérios, você vai descobrir um chamado de Deus na sua vida, você vai descobrir o toque, o favor dele sobre a sua vida. Você vai ter experiências profundas com o poder de Deus agindo na sua vida. Amém, queridos?